bem-vindos ao Fake no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre quem são os dois homens misteriosos que aparecem nos dois primeiros episódios de Anéis do Poder. Se você curte Anéis do Poder, segue a gente também lá no Instagram, porque a gente tá com conteúdos bem bacanas por lá sobre a série também. E já vamos adentrar no assunto desse vídeo, começando a falar sobre o Homem Misterioso número 1, que aparece lá no primeiro episódio de Anéis do Poder. Ele tá acreditado como o Estranho e apareceu um meteoro que caiu ali do nada na Terra-média. E afinal de contas, quem é esse cara? Eu acho que a única resposta plausível para essa pergunta é que esse cara é um Maiar. Mas o que raios é um Maiar? Antes da gente falar o que é um Maiar ou Maia em português, a gente tem que falar um pouquinho dos Ainur. Ainur são espíritos imortais e foram os primeiros seres a serem criados por Ilúvatar. Ilúvatar é o deus do universo de Tolkien. Os Ainur eram uma espécie de seres angelicais que entretinham o Ilúvatar com música. Até que um dia o Ilúvatar ele propôs um tema de uma música para eles. Ilúvatar estava um pouco em busca da batida perfeita, sabe? E aí ele propôs que eles criassem a música perfeita. E com isso se deu a criação de Arda, que é o universo de Tolkien. A música criada também deu uma visão para os Ainur dos dois filhos de Ilúvatar, os elfos, os primogênitos e os homens. Os Ainur, por sua vez, são divididos em duas categorias, os Valar e os Maiar. Os Valar são os mais poderosos dos Ainur e foram aqueles que entraram em Arda para finalizar a criação do universo. Os Maiar, eles são menos poderosos que os Valar, mas eles também são espíritos imortais, só que eles podem escolher se materializar num corpo de humano, se tornando, portanto, imortais com relação ao corpo. Os Istari, eles são conhecidos também como magos e são esse tipo de Maiar que escolhem se personificar como humanos. Eles possuem alta capacidade física e mental e surgem então em Arda para ajudar os humanos em algumas tarefas, basicamente em momentos de dificuldade. Como exemplos de magos que a gente tem dentro do universo cinematográfico do Tolkien, a gente tem o Gandalf, obviamente, o Saruman e o Radagast, que apareceu lá na trilogia do Hobbit. E como exemplo de Maiar não personificado, a gente tem o Sauron. Sim, gente, o Sauron era um Maiar. E como eu já falei, normalmente os Istari eles surgem na Terra-média em momentos de dificuldade dos humanos. E lá no primeiro episódio da série, a gente tem esse cara, o Estranho, que surge do nada. Ele não caiu de paraquedas, ele caiu de meteoro e ninguém sabe quem ele é. Eu acho que a única resposta possível para esse cara é que ele é um Maiar. Porque nenhuma outra classe presente na Terra-média, ela surge assim do absoluto nada. Agora, que Maiar é ele? Essa que é a pergunta de milhões. A série dá a entender de todas as formas que ele é o Sauron. Ele chega inclusive a desenhar no chão compulsivamente um símbolo que parece ser o mesmo símbolo que a Galadriel associou ao Sauron lá no primeiro episódio. Além disso, tudo que chega perto desse cara, do Estranho, morre. Todos esses signos mostrados no episódio apontam pra gente que ele de fato é um ser maligno. E é justamente por isso que eu acho que ele não é o Sauron. Porque seria uma quebra de expectativa muito grande se, em vez do Sauron, ele fosse, na verdade, um mago que surgiu na Terra-média para ajudar os humanos na empreitada contra o Sauron. Então, colocar essas pistas, essas cascas de banana falsas, seria uma forma de desviar a atenção da gente pro que realmente ele é, que é um ser bacaninha do bem. E aí, que mago ele poderia ser? Tem muita gente falando que ele é o Gandalf. Eu não acho que ele é o Gandalf, porque a gente não tem nenhuma evidência na obra de Tolkien de que o Gandalf ele seja tão antigo assim a ponto de coincidir com a época que os anéis foram forjados. Inclusive, a gente só tem dois magos que estão habitando na Terra-média nesse momento, ou pelo menos relatos deles, que são os magos azuis, o Alatar e o Palando. Mas na verdade eu acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que esse vai ser um personagem totalmente novo criado para a série, assim como tantos outros que a gente já viu apresentados nesses dois primeiros episódios. E vamos então agora falar do segundo estranho, o estranho que salva a Galadriel e o Halbrand lá no final do segundo episódio. Na minha humilde opinião, esse cara é um humano Elendil. Isso porque numa entrevista com a Collider, o ator que interpreta o Elendil falou que ele vai surgir na série como um capitão de navios. E coincidentemente, o nosso amigo estranho número 2 é justamente um capitão de navios, que encontra a Galadriel e o humano Halbrand lá à deriva no mar. E a história de Elendil na série é que ele tá fugindo da Ilha de Númenor com a sua família por conta da profecia de que ela vai ser destruída. Mas mais importante de tudo que a gente precisa saber sobre Elendil, além lá da espada que o Aragorn tem na Sociedade do Anel, é que ele é o pai de Isildur. Esse sim, uma figurinha muito conhecida pela gente lá na trilogia, porque foi ele que cortou
o dedo do Sauron fora que continha um anel. E também foi ele que teve a chance de destruir um anel quando Elrond chamou ele pra ir lá na Montanha da Perdição, e ele simplesmente desperdiçou essa chance e decidiu ficar com o anel pra ele mesmo. Inclusive, se eles querem integrar esses dois universos, né, o universo dos filmes do Peter Jackson com a série, uma coisa curiosa é que esse Elrond não se parece nada com o Elrond que a gente vê protagonizando a cena no prólogo da Sociedade do Anel. Essas foram as nossas teorias sobre esses dois estranhos, mas eu quero saber a opinião de vocês. Quem você acha que são esses dois estranhos dos dois primeiros episódios de Anéis de Poder? Deixa aqui nos comentários. E lógico, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal porque ajuda muito a continuar fazendo esse trabalho. Um beijo e até a próxima!